Muito bom dia a todos. Gostaria em primeiro lugar de saudar a Academia de Marinha, todos os seus membros. Cumprimento também a Assembleia, o Presidente da Mesa e agradeço também à organização a realização deste simpósio, no qual tenho muito gosto em participar. A comunicação que apresento aqui hoje é fruto da investigação que estou a começar no âmbito do projeto Rudder Making the Earth Global e que vai desenvolver-se em torno do piloto oceânico. Esta figura surge na Europa do século XV e depois vai estar na base de todo o expansionismo marítimo até o século XX e é absolutamente central para compreendermos a ciência e a técnica ligadas à navegação do oceano. Surpreendentemente, é uma figura sobre a qual ainda se sabe muito pouco. À luz das particularidades deste grupo profissional, procurarei focar-me especialmente e refletir sobre uma questão essencial para compreendê-lo, a sua formação e educação. Esta questão não é totalmente desconhecida da historiografia e podemos destacar os trabalhos de Luís de Albuquerque, Avelino Teixeira da Mota, Armando Cortesão, Rita Cortês de Matos, Amélia Polónia, entre outros. No entanto, a dificuldade em responder com clareza à pergunta de como eram formados e treinados os pilotos oceânicos parece persistir até hoje. No caso português, a escassez de documentos sobre este assunto não ajuda de facto à construção de uma narrativa completa. No caso espanhol, o problema da documentação já não se levanta, pois existem abundantes fontes relacionadas com a Casa de la Contratación, desde as cédulas reais que regulavam o ensino e as práticas dos pilotos, aos exames realizados na mesma instituição. Podemos destacar neste campo os trabalhos de Pulido Rubio e Alison Sandman, e mais recentemente a obra Sailing School, de Margaret Scotty, que veio dar um grande contributo sobre o sistema de ensino náutico holandês. No entanto, as fontes existentes não têm sido estudadas sistematicamente com o objetivo de responder à pergunta da educação, e quando foram, muitas vezes adotaram também uma perspectiva mais nacional. Partindo de um estudo completo da realidade ibérica sobre o ensino de pilotos, será possível uma comparação com outros sistemas de ensino, contribuindo para uma melhor percepção da realidade a nível europeu acerca do ensino e da formação dos pilotos no início da Idade Moderna. O que tem sido contado desta história para o caso ibérico centra-se sobretudo no ponto de vista das instituições e dos cosmógrafos. O objetivo do meu estudo é caracterizar de forma completa esta personagem tão importante que é o piloto oceânico e contar a história do ponto de vista deste grupo social, procurando dar resposta a perguntas como qual era a sua origem, como é que eram contratados, qual a sua remuneração e outros prémios, a que castigos poderiam estar sujeitos, que conhecimentos tinham e como é que os adquiriam. Inserindo este estudo no âmbito das recentes discussões em História da Ciência acerca dos artesãos e da sua importância na construção do mundo moderno, procurarei compreender melhor este grupo socioprofissional e a sua forma de pensar, de aprender e de se relacionar com o mundo, e assim tentar encontrar a voz dos pilotos. Os pilotos oceânicos são um grupo profissional que surgiu em finais do século XV e inícios do século XVI como consequência da profunda alteração que ocorreu na passagem da navegação costeira para a navegação oceânica. Sem referências da costa, foi preciso desenvolver novos métodos astronómicos de localização do navio, e sabemos que isto exigia operações complexas e conhecimentos astronómicos, matemáticos e cosmográficos. Socialmente, os pilotos eram vistos como inferiores aos cosmógrafos, principalmente pela natureza prática do seu trabalho. Os pilotos eram artesãos, mas um grupo muito peculiar de artesãos, em primeiro lugar pela grande responsabilidade que tinham, pois do bom desempenho da sua prática dependia o sucesso das viagens. E para além dos interesses imperiais e dos enormes valores económicos, estavam em jogo muitas vidas humanas, incluindo as suas próprias. E por isso a consciência de que imprecisões, erros ou incompetências poderiam ser fatais estava muito presente na mente destes homens. Outra característica muito interessante deste grupo profissional é a abertura da sua prática. Enquanto habitualmente as atividades artesanais deste tempo eram praticadas em âmbitos restritos, como nas oficinas, nos arsenais, nas minas ou nas casas dos próprios artesãos, nos quais o conhecimento e as práticas ficavam mais fechadas ao próprio grupo profissional que as praticava, no caso dos pilotos acontecia exatamente o oposto. Dentro de um navio, a prática do piloto estava à vista de todos, sob constante escrutínio, e o piloto respondia a isso, mostrando e justificando as suas ações. E como o que acontecia dentro do navio rapidamente ecoava em terra,
Também as práticas dos pilotos passavam a fazer parte do conhecimento que se disseminava acerca das novidades da navegação. O saber do piloto era um saber utilitário. Um dos seus principais problemas, como sabemos, a bordo, era a localização da posição do navio, e por isso saberia de cosmografia ou de astronomia, tanto quanto isso o ajudasse nessa tarefa. Para além de uma componente prática e física muito forte na atividade do piloto, nestas viagens também acontecia um fenómeno muito peculiar. Viam-se homens praticamente iletrados ou com muito baixos níveis de educação a discutir o rigor de observações astronómicas e a realizar operações matemáticas a bordo de um navio. Isto significa que certas ideias, instrumentos, práticas e conceitos e técnicas que eram propriedade de pessoas muito cultivadas passavam agora a ser transferidas para um nível mais baixo da sociedade. Quando olhamos para estes profissionais tendo em conta estas e outras características que o particularizam, é inevitável surgir a pergunta de como é que estes homens foram treinados e ensinados a fazer o que tinham de fazer, e como é que esta transferência de conhecimentos acontecia. Neste sentido, há vários tipos de textos aos quais podemos recorrer para obter informações que elucidem a resposta a esta pergunta, e vou aqui mencionar apenas alguns. Em primeiro lugar, destaco os documentos mais oficiais, as cédulas e ordens reais. Em Portugal, um documento fundamental deste tipo para perceber o sistema educativo dos pilotos é o Regimento do Cosmógrafo Mor, publicado em 1559 e depois em 1592, e que dá informações sobre as funções inerentes a este cargo, entre as quais o ensino e a examinação dos pilotos. São assim referidos os conteúdos que deveriam ser abordados pelo cosmógrafo Mor na lição de matemática, que seria lida diariamente aos pilotos, como os fundamentos da cosmografia. E é interessante notar que a indicação é para se ensinar muito materialmente estas noções mais teóricas. Os restantes conteúdos da lição são de natureza mais prática, como a construção e uso de instrumentos e cartas de marear, os regimentos do Sol e da estrela polar e a declinação magnética. A publicação deste regimento em 1592 decretou também a obrigatoriedade dos exames dos pilotos. Durante este exame, juntavam-se um grupo de pilotos e cosmógrafos que fariam perguntas ao examinado, de acordo com a sua área. Os pilotos sobre a prática, os cosmógrafos sobre a teoria. O documento sugere algumas perguntas para o início do interrogatório relacionadas com as rotas e as formas de voltar ao caminho correto, as tempestades, os sinais dos portos e também a variação da agulha. No caso espanhol, a Cédula Real de 1527 sobre a Cátedra de Cosmografia dá-nos também informação dos conteúdos das aulas dos pilotos e dos exames. Sabemos que no dia do exame juntava-se ao piloto maior todos os pilotos que estivessem em Sevilha nessa altura, e cada um faria 2 perguntas relativas à arte de pilotagem ao examinado. Está explícito que estas perguntas deveriam ser as melhores e as mais difíceis que soubessem. Estes regimentos e cédulas das instituições ibéricas fornecem-nos, de facto, algumas informações importantes sobre o que deveria ser ensinado aos pilotos e o que seria a matéria dos exames. No entanto, sabemos que, na prática, estas indicações nem sempre eram cumpridas, ou revelaram-se impraticáveis, sofrendo depois ajustes. É o caso da duração do tempo durante o qual o piloto devia assistir à cátedra de cosmografia na Casa de la Contratación, que começou por ser de 1 ano, mas que rapidamente se reduziu a 2 meses. Se os pilotos frequentavam de facto assiduamente as aulas a que alegadamente estavam obrigados, também é posto em causa por vários autores. Neste sentido, e tendo em conta o clima de tensão que era vivido entre pilotos e cosmógrafos, torna-se difícil perceber o ensino dos pilotos apenas através das cédulas e ordens reais, que mostram mais o desejo de controle por parte do Império e os objetivos das instituições ligadas à navegação do que propriamente a realidade dos pilotos. Outro tipo de fonte que pode fornecer-nos alguma informação sobre o ensino dos pilotos são os tratados de navegação. Este tipo de literatura surgiu na Península Ibérica no início do século XVI e eram, na sua maioria, obras escritas por cosmógrafos, que muitas vezes afirmam nos prólogos e dedicatórias que o principal objetivo dos seus textos é servir a navegação, auxiliando os pilotos na aprendizagem e prática da navegação oceânica.
Estes textos normalmente eram compostos de uma parte ligada à cosmografia, baseada no Tratado da Esfera, e outra parte ligada à arte de navegar, com regimentos, instrumentos e tabelas. Pedro de Medina, na sua obra Arte de Navegar, que foi uma das mais importantes deste género literário, deixa claro o seu objetivo. Por isto, desejando eu, com isto, servir a Vossa Alteza e aproveitando aos navegantes, dando-lhes regras e avisos de como hão de fazer as suas navegações certas e sem perigos de ignorância, fiz esta arte de navegar, e por aí continua. Os cosmógrafos aparecem assim quase como salvadores da pátria, porque com as suas obras vêm colmatar as grandes falhas da navegação, que, segundo eles, acontecem maioritariamente devido à ignorância dos pilotos. No entanto, olhando para obras como a Arte de Navegar, de Pedro de Medina, ou o Breve Compêndio da Esfera, de Martín Cortés, ou o Regimento de Navegação, de Céspedes, rapidamente se percebe alguma incoerência entre o propósito que afirmam e a sua utilidade prática. Pela sua dimensão, pela sua complexidade dos conteúdos, pelas constantes referências a autores clássicos, pelas longas explicações das causas dos fenómenos, seria muito pouco provável que estas obras fossem, de facto, lidas por pilotos, que, acusados de ignorantes, provavelmente não teriam a capacidade de as ler. É possível que, na verdade, fossem lidas por outros públicos de nível mais elevado, que fossem a bordo e precisassem também de algumas noções sobre navegação. Assim, apesar de serem um alegado auxílio à educação dos pilotos, através dos tratados de navegação também é difícil compreender esta realidade, pois, na verdade, funcionavam mais como uma estratégia retórica para a legitimação profissional dos cosmógrafos do que para o uso real dos pilotos. O terceiro tipo de fonte que vou aqui mencionar é o dos livros de marinharia. Sem querer entrar em detalhes acerca deste género literário, destaco apenas o fundamental. Eram textos escritos e compilados e preparados geralmente por pilotos e para pilotos. Neste sentido, é a visão do piloto que predomina e não a dos cosmógrafos ou das instituições. Dos vários conteúdos que é possível encontrar nestas compilações de textos, desde roteiros a regimentos, achei particularmente interessantes e dignos de reparo os fragmentos que agora apresento. No conhecido Livro de Marinharia de João de Lisboa, há uma secção com o título Isto é para dares e saber dar razão de ti, e começa da seguinte forma. Primeiramente, quando te perguntarem em que mês ou a quantos do mês e quantos são os meses em que o Sol entra na linha equinocial, dirás que aos 11 dias de março e aos 14 de setembro entra o Sol na equinocial. A esta pergunta seguem-se outras, constituindo um conjunto de cerca de 20 perguntas e respostas, com conteúdos que incluem conhecimentos como a trajetória do Sol, a sua declinação, o que é o grau e como se divide a Terra em graus, as léguas e a sua divisão. Percebe-se que não são respostas para os pilotos perceberem e aprenderem, mas sim para decorarem. Não tem explicações, mas sim valores exatos e respostas concretas, como por exemplo, se te perguntarem em que lugar se tomará tanta altura como declinação, dirás que nos polos. Não era o objetivo que quem lesse este questionário ganhasse conhecimentos astronómicos, mas sim que soubesse a resposta se eventualmente lhe fosse perguntada durante o exame. O questionário presente neste livro não é único. Volta a aparecer, pelo menos, no livro de Marinharia de André Pires, no de Bernardo Fernandes, no de Gaspar Moreira, quase idêntico em todos eles. Há também um caso muito curioso no manuscrito de Praga, que contém uma secção com o título Perguntas que se fazem na Casa da Contratação em Sevilha aos pilotos quando os examinam. Como nos casos anteriores, neste questionário aparecem definições de conceitos básicos de cosmografia, como, por exemplo, e se te perguntarem que coisa é declinação, dirás que tudo aquilo que o Sol anda desviado da linha para a parte do norte ou para a parte do sul, isso se chama declinação. Também são oferecidos aos pilotos os resultados de operações matemáticas simples, como este. Se te perguntarem que, estando em terra de 20 graus e tendo o Sol ao sul e as sombras ao norte, quantos tomarás de astrolábio tendo 10 de declinação, dirás que se o Sol anda da banda do norte e tomares 80 graus, no astrolábio faltarão 10 graus para 90. Então, que ajuntarás os 10 que faltam com os 10 da declinação, que foram 20, e dirás que está o Sol entre ti e a linha.
Estes são apenas alguns exemplos deste tipo de questionários em livros de marinharia, embora existam outros a circular noutro tipo de textos, como em roteiros e diários de bordo. Por exemplo, no segundo roteiro de Vicente Rodrigues, existe uma secção intitulada "Estas são as perguntas que deves ter na memória quando te forem perguntadas". A presença deste tipo de questionários e respostas em livros que eram lidos e circulavam entre pilotos significa que os pilotos sabiam bem o que estava em jogo durante os exames e contornavam a situação como podiam. Significa que, apesar das tentativas institucionais de controle e regularização de um sistema muito bem montado e cheio de regras e leis, que, como vimos, muitas vezes não eram cumpridas, ainda assim as respostas dos exames circulavam. Daqui se conclui que, do ponto de vista dos pilotos, o importante não era aprender a teoria que lhes era imposta pelos cosmógrafos, mas sim o que fazia diferença na sua prática a bordo. E sendo os exames obrigatórios, esta seria uma estratégia apenas para poderem obter o grau e para poderem navegar. Para concluir, quando olhamos para o piloto oceânico na sua complexidade e percebendo o seu papel fundamental no contexto da história da expansão oceânica, torna-se urgente uma caracterização detalhada deste importante grupo socioprofissional e, em particular, uma resposta completa à pergunta da educação. Olhando para os tipos de fontes apresentados, as ordens reais, os tratados de navegação e os livros de marinharia, conseguimos obter algumas informações sobre o ensino e os exames dos pilotos. O caso dos livros de marinharia mostra-se especialmente interessante por conter as respostas de exame que circulavam entre os pilotos, mostrando o seu ponto de vista e permitindo-nos entrar mais no seu universo, enquanto as ordens reais mostram mais o ponto de vista das instituições e os tratados de navegação o dos cosmógrafos. Para além destas fontes, uma fonte fundamental para se perceber esta questão é o registro propriamente dito dos exames dos pilotos. Estes documentos são conhecidos em Espanha. Em Portugal não tanto, mas também existem. Mas apesar de serem conhecidos, não foram ainda suficientemente estudados. E é exatamente a estes documentos que pretendo dedicar o meu estudo futuro, esperando conseguir contribuir para uma melhor compreensão da figura do piloto oceânico e da sua formação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tenho muita honra e tenho sempre muito prazer de estar cá. Saúdo o presidente da Academia de Marinha, a mesa e todos os presentes. Aquilo que eu, como sempre, vou apresentar dois capitães de descendência italiana. E para contextualizar esta comunicação, temos que recuar ao início do século XVI, quando em Lisboa sabemos todos que existia uma grande e uma importante comunidade italiana. Não podemos falar de italianos, porque sabemos que a Itália nessa altura estava dividida em diferentes cidades-estados, repúblicas, etc. Mas utilizamos este termo por comunidade. Muitas eram as famílias italianas, casas comerciais italianas e famílias italianas importantes, e mercadores particulares também, mas hoje nos vamos debruçar sobre duas famílias em particular, os Affettati, ou Lafetà, depois o nome vai ficar aportuguesado, e os Giraldi. Isto porque aquilo que me interessa era mostrar e definir a origem destes dois capitães italianos. E depois a atividade deles no Oriente é-nos contada por Diogo de Couto. Quando Giovanni Francesco Affettati, de Cremona, chega a Lisboa por volta de 1494, o Giraldi ainda cá não estavam. Aliás, foi na casa de Giovanni Francesco Affettati que Luca Giraldi fez o seu estágio. Luca Giraldi nasceu presumivelmente em 1493, falece em 1565 e, portanto, parece que as fontes também do arquivo
do arquivo de Florença, che estivesse cá por volta de 1514. Conhece, na casa de Giovanni Francesco Faitati, conhece também Giovanni da Empoli, che também foi hospedado na casa do rico comerciante de Cremona, e torna-se amigo também com Giovanni da Empoli. Da importância que Luca Giraldi teve em Lisboa, nos dá um resumo Francesco Sansovino, che figlio di Jacopo Sansovino, che scriveu numa nota, numa dedicatoria a un volume, Luca Giraldi fece in Lisbona risplendere al cospetto degli uomini di quel regno il nome fiorentino, poiché vivendo signorilmente e alla grande in quelle parti, diede gran saggio al mondo della sua molta prudenza. In casa de Giovanni Francesco Faitati, Luca Giraldi torna-se também amigo dos filhos dele. Esta relação entre as duas casas comerciais, Giraldi e Faitati, é importante, como veremos. Vou apenas aqui dizer, por enquanto, que Giovanni Francesco Faitati teve 5 filhos. Agostino della Fetà, de 2 mulheres diferentes, e outros 4 filhos, 3 raparigas e um rapaz, Cosme, e as 3 irmãs, Inês, Madalena e Lucrécia. Veremos depois como estas casas se entrelaçam uma com a outra. Até a morte de Giovanni Francesco Faitati, em 1529, Luca Giraldi aprendeu o trabalho mercantil, a carreira dele foi muito rápida, e tornou-se num mercador muito importante e muito bem voluto, quer na corte portuguesa, quer no conjunto da comunidade italiana em Lisboa. Torna-se procurador de Giovanni Francesco. Ele trabalha e aprende a atividade com Giovanni Francesco Faitati. Torna-se procurador de Giovanni Francesco Faitati na Madeira, no comércio de açúcar. Aqui é muito rápido porque não é este o foco da comunicação. Continuou a colaboração em Antuérpia e em Lisboa com os Mendes, Francisco e Diogo Mendes. Em 1533 recebeu os privilégios muitos requeridos dos alemães, que davam uma grande importância para a atividade comercial. Viajou para a Índia em 1540 e 1551 e foi armador de navios. Não apenas o seu interesse não era dirigido apenas para a Índia, mas também para o Brasil. Em 1550 criou pelo menos 3 engenhos para a produção de açúcar perto de São Jorge dos Ilhéus. Em 1561 compra a capitania dos Ilhéus de Jerônimo de Alarcão de Figueiredo, e para além dessa atividade comercial, Luca Giraldi era importante pela sua atividade de banqueiro, a sua atividade financeira. Estava associado ao Banco de Roma de Giovanni Battista Cavalcanti, mercador florentino que estava casado com uma prima de Luca Giraldi. E este relacionamento deu lugar à criação de uma vasta rede de relações entre Itália e Portugal através dos empréstimos que estavam concedidos aos embaixadores portugueses a Roma, na Santa Sé. Onde é que vivia Luca Giraldi? Luca Giraldi vivia no bairro da Sé, no largo do Correio Mor, as quais, as casas, as moradias que Luca Giraldi tinha, tem um letreiro que diz Giraldes de Florença. O palácio, a casa de Luca Giraldi, era assinalado, era uma referência no bairro da Sé. Após a construção da Igreja do Loreto, começa a ser construída em 1518, e Luca Giraldi deve ter sido entre os promotores da construção, considerado que deu muito dinheiro para as obras da igreja, comprando também a Capela Mor
como jazigo seu e dos seus descendentes com um contrato que foi feito em 1551. Com o alargamento, portanto, depois da construção da Igreja do Loreto fora da muralha fernandina, a cidade de Lisboa começa a alargar-se para a parte ocidental e Luca Giraldi vai adquirindo outras casas perto das portas de Santa Catarina. Da banda de dentro, isto é, não fora da muralha, ma dentro da muralha, que vai da dita porta para a Trindade ao longo do muro, e são as primeiras casas que têm um pátio grande e dentro tem duas moradas de casas grandes e por detrás vai um quintal. Estas casas pagavam um imposto à Câmara de Lisboa e a morte de Luca Giraldi passarão para o filho Francesco Giraldi. Luca Giraldi nunca se casou, mas teve 2 filhos da relação que teve com Margarida Paz, Francesco e Luisa. A riqueza e a fama conquistados pelo rico Florentino levaram a fazer pedido de legitimação dos filhos, que lhe foi otorgada a 5 de setembro de 1550 pelo rei Dom João III. E quer o Francesco, na mesma carta, quer o Francesco, quer Luisa foram legitimados. Quando Luca Giraldi falece em 1565 e o filho Francesco tinha herdado a capitania de São Jorge dos Ilhéus com carta de 23 de fevereiro de 1566, e lhe foram concedidos os títulos de Cavaleiro da Ordem de Cristo e Fidalgo da Casa Real. Em 1571, Francesco Giraldi foi escolhido pelo rei Dom Sebastião para uma missão diplomática na Inglaterra. E, entretanto, em 1576, em Londres, a atividade de Francesco Giraldi em Londres é importante, mas agora não dá. E em 1576, em Londres, o diplomático florentino, mas também que era comerciante, e trattava das relações financeiras também entre Itália e Portugal. Tinha casado com Lucrezia della Fetà, portanto, as 2 famílias que se vão juntar mais uma vez, porque não foi... Lucrezia della Fetà, que era neta do primeiro conte Giovanni Francesco della Fetà, e che tinha nascido do casamento entre João Carlos Affaitati, che tinha aberto em Antuérpia uma filiale da casa comercial do tio, e Lucrezia Affaitati, che era figlia di Giovanni Francesco Affaitati. Comunque, o importante é ter em conta estas relações. Ainda estava residente na corte de Londres quando Francesco Giraldi recebeu do rei Dom Sebastião a nomeação para desenvolver a mesma função em Paris, onde teve que se deslocar. Do matrimônio entre Francesco Giraldi e Lucrezia della Fetà, e isto para voltar a uma conferência de anteontem, vai nascer a filha Maria Giraldi. Temos na Igreja do Loreto bastante documentação sobre a Maria Giraldi, que teve uma vida pouco... E Maria Giraldi morava nas casas que o avô tinha comprado na zona da Igreja do Loreto, e herdou a capitania de São Jorge dos Ilhéus e torna-se mulher de Francisco de Sá Menezes. Do matrimônio entre Maria Giraldi e Francisco de Sá Menezes nasce Sebastião de Sá Menezes, que temos muita documentação que cria enormes problemas na igreja, e perderam a Capela Mor.
Este é o Francisco Giraldi. A irmã de Francisco Giraldi, Luisa Giraldi, foi, como vimos, legitimada como irmão, como assim, na mesma maneira do que o irmão, em 1550. Não sabemos a data do casamento de Luisa Giraldi, mas sabemos que em 1545 e 1546 ainda vivia na casa do pai Luca Giraldi. E, portanto, o casamento deve ter tido lugar após a legitimação. Agora, a parte italiana é que esta é a legitimação a parte italiana é onde estou mais à vontade, mas o marido a parte portuguesa é um pouco mais complicada, mas seguindo o texto e seguindo a genealogia que foi produzida sobre os Gamas, tentei fazer o seguinte. O marido era Dom Francisco de Portugal, era filho de Dom Francisco de Gama, segundo Conte David Guerra, e da Contessa Dona Guiomar de Vilhena. Foi... escrever o Moro do Príncipe Dom João, combinador mor da fronteira na Ordem do Avis, vedor da fazenda de Dom Sebastião em 1576, e morreu em 1579 em Fez, cativo da Batalha da Caçaquebir. Aqui, depois voltaremos sobre isto, foi executore testamentário, juntamente com Giacomo de Bardi, outro famosissimo mercador florentino em Lisboa, a quando da morte do sogro Luca Giraldi. Francisco de Portugal aparece come esecutor testamentário di Luca Giraldi. Luisa Giraldi morre, falece a 28 de janeiro de 1578 e está sepultada na igreja de São Roque. Sim. E Francisco de Portugal, o casal tinha 6 filhos, pelo que foi dado. 3 filhos partem com um filho morre muito novo, portanto não há documentação. E Francisco de Portugal participa com 3 dos seus filhos na expedição de Dom Sebastião. Foi preso em Fez, juntamente os 3 filhos, desculpa, Felipe de Portugal, Dom João de Portugal e Dom Lucas de Portugal. Apenas Luca de Portugal consegue voltar a casa, porque os 3 morrem em África. Felipe de Portugal morreu em Tanger, Dom João de Portugal em Fez e Francisco de Portugal também em Fez. Quando Luca Giraldi, que tinha o nome do avô, para os italianos é menos difícil, mas para os portugueses o caso de homonimia são muito, para mim, são muito complicados. Herdou o padre, Lucas Giraldi, herdou do pai o título de comendador da fronteira e uma licença regia que lhe permitia trazer da Índia mercadorias. Mas a descendência de Luca Giraldi e de Luisa Giraldi e Dom Francisco de Portugal tinha mais filhos. E para além de Sebastião, que já dissemos que morreu muito novo, havia os 2 irmãos, Vasco e Paulo da Gama, que são os 2 famosos conhecidos capitães na Índia. A 10 de abril de 1596, Paulo da Gama parte para a Índia com o primo Dom Francisco de Gama, quarto conte de Vidigueira, que ia para Goa para ser vice-rei. Foi vice-rei da Índia em 1597 e 1600, 1620 e depois 1622 e 1628. Estava embarcado num navio Nosso Senhor de Guadalupe, cujo capitão era Dom Luís da Gama, fratello di Dom Francisco da Gama, e portanto também ele primo de Paulo da Gama. Chegados à Fortaleza, agora aqui é contar aquilo que o Diogo de Couto conta acerca do Paulo da Gama.
chegam a Bombás a 4 de dezembro de 1596, sendo já passada Monção para ir até Goa, e a Armada invernou e voltou ao mar a 12 de abril de 1597. E Paulo da Gama era capitão de um dos dois navios. Dom Paulo da Gama... Sim. Dom Paulo da Gama, a chegada a Goa, é muito provável que o irmão Dom Vasco da Gama já estivesse lá, porque aqui, comunque, a storia destes dois irmãos é contada pelo Diogo de Couto. Aquilo que eu queria dizer para concluir é que Dom Paulo da Gama falece em Malacca, né? Em 1606, desculpe, nos navios que o vicerei mandou queimar, né? E encontrava-se Paulo da Gama, mas claro que não morreu no incêndio, mas adoeceu por uma doença, por uma febre, e morre em 1606. Agora, aquilo que eu queria aqui sublinhar é que estas famílias italianas, ao se ligar com as casas portuguesas, criam descendentes que não continuam sempre a atividade mercantil, mas tornam-se embaixadores, tornam-se diplomáticos e tornam-se capitão, como será o capitão Cosme della Fetà, che grande importanza terá e che sarà figlio di Agostinho della Fetà, che sarà discendente di Agostinho della Fetà. Obrigada e desculpa. Muchas gracias. Bom dia mais uma vez, muito obrigado. Antes de mais quero agradecer a oportunidade de nós apresentarmos este nosso estudo. Refiro que este estudo reverteu para a minha tese de doutoramento, mas no entanto, obviamente, há muito mais investigadores, muito mais colaboradores, voluntários e todos os interessados que colaboraram neste estudo e que vai sendo desenvolvendo a pouco e pouco. Também queria reforçar a ideia que é com muito gosto que regresso que venho a esta casa que servi durante 14 anos, muito intensamente, e, portanto, grande satisfação que aqui estou. Relativamente ao nosso estudo, portanto, refere-se muitas vezes, tanto na área da disciplina da arqueologia como da história, refere-se muitas vezes os navios, as navegações, as interrelações, os avanços tecnológicos, a transferência de conhecimento, mas há um momento em que é comum a todos, que é a produção ou a construção daquilo que é a ferramenta, o instrumento para essas próprias navegações. Portanto, de falar de pilotos sem falar de navios, falar de navios sem falar de madeira, falar de relações e trocas comerciais ou até eventos, digamos, militares, bélicos, sem falar da madeira e da construção dos navios, é algo que nos interessa e, portanto, analisar essas próprias madeiras que vêm de diversos pontos, que são representadas em iconografia. Este é um dos exemplos, talvez, até mais conhecidos, e, portanto, a própria representação das artes religadas à madeira e a preparação da madeira para a construção naval, para a construção destes navios, e as próprias políticas, digamos, expansionistas, a proteção das matas, a proteção das florestas, a proteção das próprias árvores enquanto indivíduo, enquanto elemento fundamental para assegurar essa política da navegação e os interesses económicos do reino e, portanto, e até mesmo a escolha de matas ou de locais específicos onde determinadas madeiras que são escolhidas pela sua anatomia, pela sua morfologia, são, entretanto, protegidas, quer pela presença de estaleiros de reais ou privados nas proximidades e, portanto, que faz uma ligação direta entre aquilo que é o interior do país e aquilo que é a zona de ligação com o mar, onde esses estaleiros
se desenvolvem. Portanto, há também uma política de proteção das áreas envolventes dos estaleiros, de forma que os estaleiros possam crescer, possam evoluir para produzir mais e maiores, ou em maior quantidade, mas mais navios. E, portanto, há toda esta conjunto de informação que é tratado e que é uma grande preocupação, sobretudo para os diversos regueiros que vão subindo a coroa neste período dos descobrimentos. Portanto, fala-se também da boa madeira. A boa madeira é constantemente introduzida esta expressão nos tratados de construção naval. Nós, em particular, damos mais atenção à oliveira, porque, enfim, o que a oliveira reflete e o tempo que dispõe ou que atribui para falarmos das madeiras, para a seleção das madeiras, o que fazer com as madeiras, como tratar e como selecionar essas próprias madeiras nas florestas, portanto, é mais ou menos, no nosso entender, um pouco replicado em Lavagna. E, portanto, atribuímos mais, digamos, um pouco mais atenção ao Tratado de Oliveira. Portanto, Oliveira também nos refere que a madeira deve ser a boa madeira. Mas o que é isso da boa madeira? A boa madeira, para a construção naval, e falando de uma perspectiva dendroarqueológica, portanto, a convergência da engenharia das florestas ou da silvicultura com a arqueologia em uma componente de história, o que nós aplicamos é aquilo que se chama uma engenharia reversa. Vamos ao artefacto, vamos ao elemento de madeira, ao sobrevivente de cada um dos navios, e tentamos reverter até aquilo que é a própria árvore. E assim conseguimos, acreditamos nós, e com os dados que temos vindo a desenvolver, que vamos falar já de seguida, acreditamos que conseguimos não só reconstruir a madeira, a árvore que deu origem a determinado elemento, ou elemento do navio, como conseguimos reconstruir a paisagem onde essa árvore nasceu, ou foi plantada, ou se desenvolveu, mas também as práticas florestais que permitiram que essa árvore fosse utilizada para esta indústria. Sabendo que a indústria da construção naval se desenvolve ao longo daquilo que é Portugal, portanto, desde de Vila do Conde, Aveiro, Lisboa, Lagos, por exemplo, e, portanto, é comum haver informação sobre os contratos, sobre os contratos que são celebrados, sobre a informação que há sobre o trânsito dessas madeiras e a necessidade de abastecer os estaleiros em grande quantidade desta boa madeira. Boa madeira entenda-se que, de acordo com Lavagna, de acordo com Oliveira e com Lavagna, entenda-se que boa madeira é aquela madeira que tem uma ausência de nós, portanto, ramos, que faz com que existem menos pontos de fraturação, menos pontos de fragilidade ao longo daquilo que é o elemento estrutural do navio, ou individual estrutural do navio, e também a morfologia da árvore deverá ser coincidente com o formato da madeira a aplicar, ou o elemento de madeira a aplicar na estrutura ou na parte estrutural do navio, e, portanto, tem que ser uma árvore cuidada, ou seja, não é uma escolha dos quercus, portanto, nomeadamente do carvalho, ou do carvalho português, para a construção naval, e das coníferas, portanto, do pinha manso ou pinha brava, em função daquilo que é a necessidade. Não há uma escolha aleatória destas árvores. Há uma informação que já vem, enfim, como há pouco falámos dos pilotos, uma informação praticamente empírica em que é levada e transmitida nos estaleiros, seja de maior ou menor dimensão, e que é transmitida de mestre para aprendiz. Portanto, essa informação e essas árvores vão sendo constantemente utilizadas, exploradas e aperfeiçoada a sua utilização. Porquê é que isto é importante? Porque quando a construção naval é imposta uma grande quantidade de navios, portanto, a produção desta ferramenta, deste instrumento, uma grande quantidade, há necessidade do abastecimento dessa madeira em quantidade suficiente para construir. E, portanto, como é que se consegue assegurar? Se a seleção da árvore não é uma forma aleatória, a seleção da anatomia da própria morfologia da árvore também não é aleatória, é algo que é pensado, então como é que nós conseguimos assegurar, ou como é que os carpinteiros os silvicultores conseguem assegurar esse abastecimento contínuo das árvores ao estaleiro? Portanto, tem que haver
uma informação, uma utilização de recursos e de conhecimento a montante. Portanto, na própria floresta deverá ser já preparado em tempo as árvores com essas características, com essas morfologias e anatomias, para que possa ser então utilizar na construção naval e dar então forma ou formato à construção do próprio navio. O que é que nós sabemos também? Que a quantidade e a necessidade desta madeira é de tal forma que os estaleiros podem ir requisitar e reservar as florestas exclusivamente para a construção naval. Portanto, há, desde as leis extravagantes, a lei das árvores, e há outra informação sobre contratos que se fazem com particulares para abastecimento exclusivo para esse efeito. A floresta, como nós sabemos, ainda hoje a madeira é algo extremamente caro e, portanto, a floresta produz vários produtos. Esses produtos podem ser desde a madeira para a construção naval, aquilo que sobra para a construção, para o alargamento, que vai ser utilizado para o alargamento da malha urbana, aquilo que é utilizado e essencial para a construção, para o aquecimento e para a produção, tanto com a lenha, e depois a própria regeneração dessa floresta tem um impacto direto, porque se os silvicultores sabem que não conseguem abastecer os estaleiros navais, se não assegurarem inicialmente ou em montante logo a regeneração da própria floresta. Portanto, isto é uma grande preocupação. E é aqui que nasce o nosso projeto. Portanto, nós temos a iconografia, temos informação documental e temos uma quantidade, enfim, não tão alargada como gostaríamos, mas temos uma quantidade significativa de navios considerados navios ibéricos. E navios ibéricos podem ser atribuídos esta designação porque, numa perspectiva, enfim, mais de história, porque foi contratado a sua construção ou foi arrendado a sua utilização por alguém, um armador ibérico, ou numa perspectiva da engenharia florestal é construído com árvores que nasceram ou foram plantadas na Península Ibérica, ou então numa perspectiva mais da arqueologia e da construção naval, em que o navio é construído sob determinada tradição construtiva ou uma assinatura arquitetónica, arquitetura utilizada amplamente na Península Ibérica. E, portanto, com toda esta informação, a metodologia que nós apresentamos vamos analisar todos os artefactos, vamos convergir a informação sobre a informação documental e os artefactos e verificar se realmente todas as problemáticas associadas aos tratados de construção naval, mas se realmente aquilo que a Oliveira transmite se aplica e é aquilo que os verdadeiros navios, portanto, os navios que realmente foram construídos, se aplica realmente a utilização tanto daquela anatomia da árvore, portanto, o Quercus faginea ou o carvalho português, e as coníferas, portanto, o pinha-manso e o pinha-bravo, são utilizados realmente na construção de navios. Portanto, e Oliveira refere que a ossatura, portanto, a estrutura, os elementos estruturais internos deverão ser construídos em quercus, portanto, em carvalho, e o tabuado em coníferas, portanto, em pinho. Portanto, o que acontece é que, em termos da informação, entre aspas, dos navios, os verdadeiros navios, aqueles que foram construídos, nós encontramos muito mais carvalho, tanto na ossatura como no tabuado, e encontramos alguns elementos que são de facto em pinho. Em pinho, e falamos, transmite imediatamente para o pinhal de Aria, transmite, por exemplo, para as florestas de Arroxes, ou de Sintra, ou de Massarelos, para a construção destes navios. E, portanto, aí já temos as duas anatomias necessárias para a construção e utilização destas árvores e destas florestas. Portanto, analisar, porque, obviamente, um só navio não chega, analisamos um conjunto de navios, portanto a informação obviamente é limitada, portanto dos navios naufrágios é informação limitada, porque depois estudamos aqueles que conhecíamos, enfim, vamos tentar procurar noutros, mas é sempre limitado. A informação documental muitas vezes é dispar, portanto em contratos com florestas e com silvicultores não diz necessariamente que essas madeiras vão ser empregos em determinado estaleiro, nem sequer na construção naval, e para mais quando começa a verificar-se a impossibilidade de fornecimento pelas florestas nacionais, começa a haver a importação de madeira de vários pontos, primeiro das ilhas e depois nórdicos, e portanto aí começa a haver
também uma diferença entre aqui a relação que existe, digamos que uma relação simbiótica entre o construtor naval e o silvicultor, em que o construtor naval vai à floresta em conjunto com o silvicultor, vai escolher as madeiras com a morfologia dentro daquilo que é necessário, e portanto deixa de haver esse contacto, porque o construtor naval passa a utilizar a madeira que lhe é imposta, e portanto não aquilo que ele pretenderia, não aquilo que ele queria de raiz, e com aquilo até que está mais habituado, ou estaria mais habituado a trabalhar. Portanto, exemplos que nós temos, obviamente temos mais à direita a Albaola. A Albaola o San Juan é de uma tradição diferente, enfim, de um local diferente, mas as florestas é um bom exemplo do navio que foi construído, o original foi construído com as florestas locais, portanto no País Basco, na zona de Vitória, e a atual réplica está a ser construída também com madeira local, ainda das florestas, que persistem até à data de hoje, que eram dedicadas em exclusivo para a construção naval. E depois temos outra informação arqueológica, uma, digamos, mais acessível na medida em que temos a possibilidade de estudar peça a peça, elemento a elemento, e portanto analisar essa morfologia e a compatibilidade dessa morfologia com a anatomia e o formato da própria madeira em termos da utilização desta. No caso superior do Belinho, encontrado na Praia da Carruagem em 2014, e, por exemplo, um dos exemplos, a estrutura do Corpo Santo, encontrado durante o túnel de ventilação do metro em Lisboa. E, portanto, o que é que nós temos? Um conjunto de informação que nos apresenta algum tipo de, enfim, uma hipotética standardização na construção dos navios. Isto porquê? Porque para construir estes navios, como referido antes, é preciso preparar a floresta, não com, enfim, como se falava já há alguns tempos, com cordas a puxar e com outras informações, com pedras a fazer determinadas formas, etc. Não, a madeira deverá crescer, as árvores devem crescer já com os ângulos. E isso consegue-se verificar, por exemplo, no navio de Belinho. Consegue-se verificar, por exemplo, no navio de Belinho, que as picas, portanto as cavernas mais a ré, têm determinados ângulos que é próprio da árvore. Não foi uma seleção aleatória, não foi uma escolha aleatória, e até, digamos, que o construtor naval até teve um material que era o mais utilizado. E, portanto, cada pica tem o seu ângulo de abertura, cada caverna tem o seu ângulo, e, portanto, como é que começamos a ver? Através do registro digital, através da informação que nós vamos extraindo, olhando para estes elementos estruturais dos navios, como partes de uma floresta e não como partes do navio. Algo que já foi, digamos, um ser vivo, já foi animado, não é? já viveu, e que, entretanto, foi transformado em algo, parte, como se fosse uma peça de xadrez, como ali estava, uma peça de um puzzle, foi aplicado no navio, mas com um critério. Ora, como é que, pensando nós, como é que um carpinteiro naval provavelmente não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer cálculos, mas conseguia fazer navios de tal forma complexos que são os navios oceânicos. E, portanto, fazer frente, inclusivamente, a diversos tipos de oceanos, diversos tipos de, digamos, ambientes, e ir em segurança. Portanto, sabemos que há muitos naufrágios, obviamente, sabemos que o período de vida dos navios é esticado até não poderem mais, mas, por outro lado, sabemos que eles vão e vêm. E, portanto, o que é que acontece? Nós, por um lado, esta investigação depois divide-se em duas áreas, digamos, mais subtemáticas. Uma para analisar a escolha e a seleção das árvores, e outra para analisar as reconstruções tanto do navio como das árvores como das paisagens. E depois aplicamos o modelo matemático para testar essa mesma informação. E, portanto, conhecedores, enfim, nada sabemos sobre a construção naval, mas sabemos ainda alguma coisa, mas conhecedores dessa área da construção naval, e a perceber porque é que esta árvore foi escolhida. Porque é que, por exemplo, a quilha do Belinho tem um nó, que era um antigo ramo que está virado, é contraditório ao crescimento biológico da madeira, mas é contraditório em termos de utilização, quando se é aplicada para a construção naval. Porque esse nó, por exemplo, apresenta fragilidades no movimento, que é o movimento do próprio navio. E, portanto, todos estes dados conseguem ser visualizados através da apreciação e a análise dessas madeiras. E, por outro lado, a reconstrução dos navios através deste estudo. Portanto, os navios são reconstruídos, desenhamos as linhas, reconstruímos aquilo que conseguimos construir com o artefacto, com os artefactos que temos, ou com a informação arqueológica que temos, e depois testamos em modelos
matemáticos de construção naval, típicos da indústria naval, e verificamos e analisamos se as nossas interpretações preliminares realmente são adequadas ou não. E, portanto, sabemos hoje que a escolha das árvores para a construção naval procura encontrar diversos elementos que são do crescimento biológico e anatómico da madeira. Portanto, sabemos que para construir elementos estruturais como as cavernas, os braços ou os cadastros são árvores crescendo numa determinada floresta, com uma determinada gestão florestal, mas depois o tabuado é produzido noutras florestas e, portanto, aí conseguimos dividir o que é uma floresta mais densa para a produção de quilhas e tabuado, em que há um crescimento mais lento e, portanto, os nós de crescimento são mais estreitos e, portanto, é uma madeira, digamos, mais maleável, ou então para uma assatura em que são florestas, digamos, que as árvores, como se costuma dizer, são mais felizes, porque crescem sem concorrência de outras e, portanto, produz um anel de crescimento mais lento, mais rápido, e, portanto, confere maior resistência àquilo que é preciso para a ossatura. E, portanto, o que é que nós temos? Eu vou andar aqui para trás. Estou já a terminar. O que é que nós conseguimos encontrar aqui? Um paralelismo no artefacto arqueológico em termos do comportamento daquilo que é o ambiente ou o crescimento biológico da árvore e um paralelismo daquilo que são uma standardização daquilo que são as características de cada navio, dos navios ibéricos, portanto, por exemplo, com a tabela de Otterling de 98, mas depois com a informação. Portanto, conseguimos estabelecer que um navio ibérico é um conjunto de informação, mas que assenta numa arquitetura, uma assinatura arquitetónica específica e com uma produção de uma gestão da floresta e gestão florestal, práticas florestais, que permitem que esses navios sejam todos construídos de uma standardização, independentemente do seu comprimento, da sua altura, do seu perfil. E, portanto, este é o que nós tínhamos para apresentar nestes breves instantes. Muito obrigado.